Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. Vamos continuar estudando de casa. Sabemos o porquê é tão importante nesse momento e vamos seguir com o nosso conteúdo. Bom, hoje nós vamos falar sobre objeto direto e indireto. Capítulo 10 de língua portuguesa. Se vamos falar sobre os objetos diretos e indiretos, vamos falar sobre os complementos dos verbos. Bom, vamos começar com o objeto direto. É o termo que integra a significação do verbo sem auxílio de preposição obrigatória. Carrego o tempo na mão. Quem carrega, carrega alguma coisa. Carregar é um verbo transitivo direto. Verbo porque eu posso conjugar, transitivo porque ele pede um complemento e direto porque esse complemento não vem acompanhado de preposição. Então, carrego o quê? O tempo. O complemento do meu verbo é o meu objeto direto. Eu posso ter um objeto direto que eu vou chamar de pleonástico. Às vezes, podemos repetir o objeto direto de forma pleonástica, empregando um pronome oblíquo átono em frases como, olha ali o exemplo. Meus livros não os empresto a ninguém. Meus livros é o meu objeto direto. O que eu empresto? Meus livros, objeto direto. Só que o que acontece ali? Aparece um pronome oblíquo para enfatizar, né, para se referir novamente a esse objeto direto. Ó, os. Então, esse os é o meu objeto direto pleonástico. Objeto direto e interno. Existem casos em que o objeto direto apresenta o mesmo radical do verbo, ou seu sentido já faz parte da esfera semântica do próprio verbo. Por isso, ele é chamado de objeto direto interno. A fim de evitar redundância, esse tipo de objeto vem acompanhado de um adjunto adnominal. Observe. Sonhei um sonho medonho. Ó, sonhei um sonho. Dormi um sono tranquilo. Dormi um sono. Objeto direto preposicionado. Isso mesmo. Nós agora temos que tomar muito cuidado, porque além do objeto direto que não vai aparecer com a preposição, em algumas situações ele vai poder vir preposicionado. Qual o cuidado que você vai tomar? O que você precisa prestar atenção para não confundir o objeto direto preposicionado com o objeto indireto? É analisar o verbo. Todas as vezes que você tiver um verbo transitivo direto e o complemento dele vier preposicionado, você vai ter um exemplo de objeto direto preposicionado. Vamos analisar algumas situações. Ó, quando isso vai acontecer? Quando você terá esse objeto direto preposicionado? Para evitar ambiguidade, ou seja, para expor o fato com mais clareza. Ofendeu ao repórter ou entrevistado. Quem ofende, ofende alguém. Então, ofender é um verbo transitivo direto. Ao repórter veio preposicionado, mas ali eu tenho um objeto direto preposicionado. Por quê? Sem a preposição, não se pode saber quem ofendeu e quem foi ofendido. Então, quando eu coloco a preposição ali, é para evitar a ambiguidade, tá certo? Só inverti ali a posição do sujeito, mas destaquei para você que o meu sujeito está lá no final da minha oração. A outra possibilidade, quando o objeto direto é representado por pronomes oblíquos tônicos. Você ofendeu a mim, não a ele. Quem ofende, ofende alguém. Então, ofender, verbo transitivo direto, tá certo? Quando o objeto direto é representado pelo pronome quem, com antecedente expresso. Ó, então aí é uma outra possibilidade que quando ela aparecer, você sabe que você vai ter o objeto direto preposicionado. Olha o exemplo. Aquela mulher a quem sempre amei. Quem ama, ama alguém. Amar é um verbo transitivo direto. Mas olha ali, a quem é o meu objeto direto preposicionado. Quando o objeto direto indica parte de um todo, quando isso acontecer, ele vai ser um objeto direto preposicionado. Jamais beberás do meu vinho. Quem bebe, bebe alguma coisa. Ó, beber é um verbo transitivo direto. Se o complemento veio com preposição, eu tenho certeza que é um objeto direto preposicionado. Quando o objeto direto é representado por substantivo próprio ou substantivo designativo de pessoa, sabe-se que Brutus traiu a Nero. Olha lá, trair é transitivo direto.
Sempre admirei aos meus mestres. Admirar, verbo transitivo direto. Se veio preposicionado, objeto direto preposicionado. Quando o objeto direto é representado por um pronome indefinido designativo de pessoa, ele não conseguiu impressionar a ninguém. Ó, impressionar, verbo transitivo direto. Tenha sempre em mente que você vai ter que analisar o verbo. Tá certo? Todas as vezes que você tiver um verbo transitivo direto e o complemento vier com preposição, você vai ter um exemplo de um objeto direto preposicionado. Mas sempre tenha o cuidado de analisar o verbo, para que você não confunda objeto direto preposicionado com objeto indireto. Quando se deseja enfatizar o objeto direto ou imprimir mais elegância à frase, cumpri com o meu dever. Ó, cumprir é um verbo transitivo direto, mas eu quero enfatizar, tá certo? Eu poderia ter dito cumpri meu dever. Também estaria correto, mas eu quis dar uma ênfase, portanto, coloquei a preposição, objeto direto preposicionado. Objeto indireto é o termo que integra a significação do verbo, ligando-se a este obrigatoriamente por meio de uma preposição. Eu gosto muito de você. Gostar é um verbo transitivo indireto, portanto, o complemento dele, objeto indireto. O objeto indireto pode aparecer de forma pleonástica também. Olha lá, a mim não me interessam as suas ideias. Ó, interessa é um verbo transitivo indireto. Olha como eu já tenho o objeto indireto ali e uso o pronome e ele vai aparecer ali como objeto indireto pleonástico, porque esse objeto já apareceu. Ele só vem na oração novamente através de um pronome oblíquo. Por isso, você vai ter ali um objeto indireto pleonástico. Atenção! Os pronomes oblíquos átonos, o, a, e as variações no, na, lo, lá, ou, né, o plural delas, vai exercer a função de objeto direto. Tá? Então, todas as vezes que você tiver que analisar uma oração com esses pronomes, é sempre bom você lembrar dessas dicas, dessas informações que eu coloquei aí agora. Ó, a derrota humilhou. Então, esse o ali, objeto direto. Quem humilha, humilha alguém. Verbo transitivo direto. O pronome oblíquo átono, lhe ou plural, como complemento verbal, exerce a função de objeto indireto. Então, esse lhe ou lhes apareceu dentro da sua oração, você já sabe que ele é objeto indireto. Jamais lhes darei o meu apoio. Tá certo? Então, ó, o lhes ali é o objeto indireto, darei é o verbo transitivo indireto, e ali eu ainda tenho o meu objeto direto, o meu apoio. Tá certo? Mas o lhes ali, o pronome oblíquo, objeto indireto. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos e vos, dependendo da transitividade do verbo, podem funcionar como objeto direto ou objeto indireto. Quando você tiver esses pronomes, aí você vai ter que analisar o verbo, porque ele pode aparecer como complemento de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo indireto. Olha lá, convidaram-me para uma grande festa. Convidaram. Quem convida, convida alguém. Convidar é um verbo transitivo direto. Por isso que me, dentro dessa oração, é o objeto direto. Agora, olha ali. Já que sou o mais velho, obedeçam-me. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Esse me ali é o meu objeto indireto. Porque quem obedece, obedece a alguém. Bom, você agora vai fazer todas as atividades do capítulo 10. Se precisar de alguma ajuda, você sabe que é só me chamar, tá certo? Pelo WhatsApp, pela plataforma, pelo nosso plantão de dúvidas. Temos todos os nossos recursos para tirarmos as nossas dúvidas, tá certo? Bom, meus queridos, desejo que vocês continuem estudando. Quando precisar, sabe que estou aqui não só para te ajudar com as minhas disciplinas, mas com todas as outras. Tudo bem? Bom, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Um grande beijo para todos vocês.